Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje eu estou trazendo um grande benefício para a sociedade alagoana, um assunto muito pertinente do nosso dia a dia. Estou falando de imóveis planejados. Quem não quer ter os móveis planejados em casa? E o programa enxergou também nesse assunto um benefício para você de casa, trazendo hoje a diretora da Boa Vista Maceió Móveis Planejados, Daciane de Melo Tenório, que vem aqui conversar com você. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, Daciane, aqui em nome de todos nós que fazemos o programa Neto Alto. Seja bem-vinda. Quem é? Já que primeira pergunta, quem é Daciane de Melo Tenório? Neto, eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa, né? Falar um pouco realmente, inicialmente, quem é Daciane, tá? Eu sou uma empresária, né? A gente pode falar hoje em dia que empreendedora nata. Parabéns, né? Exatamente. Passei por diversos segmentos, né, de empreendedorismo, mas em 2009, né, eu concluí o meu curso de arquitetura e daí fui trabalhar, né, exatamente numa empresa que era de imóveis planejados, né? E é aquela questão, né? A gente planeja, mas quem executa é Deus, né? Então, assim, filha de engenheiro, né, irmã de engenheiro, a família tem uma construtora e eu fui indo para um nicho totalmente diferente, né? Então, hoje, sou casada, né, sou empresária, mas lá atrás eu tenho 16 anos, né, de imóveis planejados e acompanhando toda a evolução, né, desse ramo que para mim é uma coisa fantástica, é uma coisa que a cada feira que eu vou, a cada fábrica que eu visito, né, que eu tenho a oportunidade, né, de acompanhar essa evolução realmente para mim. E o mais importante para mim é atender o meu cliente como se fosse a minha casa. Então, assim, é um universo muito fantástico. Bem. Eu queria que você passasse para a gente um raio-x dessa evolução. Né? Antigamente, vou fazer os móveis, chama ali o marceneiro. Isso, era exatamente. O carpinteiro, o marceneiro. E eu pergunto, cadê esses profissionais? Ainda existem? Existem sim, tá? Na verdade, como todo segmento, né, existe uma evolução, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem, vou dar uma dica muito simples, né? Você procurava antigamente um sanduíche, né? Você compra um sanduíche, né? Uma coisa assim. Era sempre aquela história, vamos ali na esquina, no sanduíche de não sei quem, no passaporte de não sei quem. Então, assim, hoje, tudo é evoluído, né? Então, você hoje vai comprar um sanduíche, você vê as máquinas preparando hambúrguer, batata frita, tudo meio que industrializado, né? E não foi diferente com o móvel planejado, tá? A Boa Vista, né, que é a nossa marca que a gente representa, ela começou exatamente como uma carpintaria, tá? Numa garagem de uma casa, onde foi feita uma primeira cômoda manualmente, né? Eu sou suspeita para falar, né? Mas para mim, o processo de marcenaria é um processo encantador. Processo hoje que existe dentro das grandes fábricas de imóveis planejados, tá? Qual é a diferença hoje? O maquinário, tá? A indústria do móvel planejado hoje, a evolução dela chegou a um ponto que tudo é 100% automatizado, né? Então, quando a gente tenta fazer, né, algo muito minucioso, algo muito diferente, a máquina ainda é muito limitada para isso, né? Então, assim, existem os profissionais de marcenaria, existem excelentes profissionais, tá? Eu tenho, né, muitos amigos meus que têm marcenarias, né, tradicionais em Maceió e muitas vezes eu até pergunto para eles, estou precisando fazer isso aqui, a fábrica não permite eu fazer. Então, como é que eu devo fazer? Então, assim, é um mercado que ainda existe para os dois nichos, tá? Então, assim, para mim, certo, é uma coisa assim que ainda existe muita referência, tá, da marcenaria. É um profissional que não está em extinção. Não, ele não está em extinção, ele é um profissional. É um aliado ele, além dele ser um aliado, ele é um profissional necessário, tá? Nós temos a nossa equipe de montagem hoje, então assim, todos os nossos montadores de dentro da empresa, eles são marceneiros. Tá? Então, eles têm as pequenas marcenarias deles, né? Muitas vezes eles pegam serviços grandes e dizem, Daci, não consigo dar conta.
A empresa consegue fazer isso? Consigo. Então, assim, é uma troca. Troca de Perfeito, experiência, concordo. troca de informações, tá entendendo? E até troca de clientes mesmo, a gente faz com eles. Eu queria que você explicasse pra gente, né, que essa concepção do marceneiro é o barato e que o planejado é super caro, né, essa informação ela não é real, né? Porque eu particularmente, o meu ficou mais barato eu fazendo ele planejado do que com o meu marceneiro. Isso aí é real. Explica pra gente por que essa concepção. Será que as pessoas eles querem o bom, mas ainda com a negociação do passado? Exatamente. Isso acontece, foi bom você frisar essa pergunta, porque assim, é uma coisa muito constante dentro da nossa empresa, tá? É o normal, né? Eu acho que hoje em dia a internet está aí para isso, né? Para a gente pesquisar valores, preços, isso. né? É aquela história eu vou ver a avaliação e tal. Então, assim, o que basicamente, né, tentando trazer para vocês a diferença, tá? O móvel planejado hoje, né, do Parque Fabril, né, ele é executado por um maquinário que ele é 100% alemão, tá? Então, você não vai entrar nunca numa indústria de um móvel planejado que ele tenha um maquinário que tenha sido fabricado no Brasil, tá? Então, isso aí já gera para a empresa um custo muito alto, né? Então, por que é utilizado esse maquinário? Hoje, tá, se você for numa pequena marcenaria, você vai ver que o marceneiro ele faz da seguinte forma: ele pega a chapa, ele corta exatamente dentro das medidas do projeto do arquiteto ou do projeto que ele elaborou para você. Porém, eles ainda têm um processo muito manual, que é a cola de fitamento, tá? Que é a tal da cola de sapataria, né? A cola de sapateiro aquele que cheiro usam. Forte dentro de exatamente, casa. né? Quando o cara instala os móveis com aquele cheiro. Exatamente. Então, o que é que acontece? Hoje, o maquinário alemão, ele faz isso para você sem o uso dessa cola, tá? A gente usa uma cola chamada cola PUR, né? Onde ele prensa uma chapa em alta temperatura, chega a passar de 600 graus, Caramba. né? Então, assim, é um processo fantástico. Se eu for começar a falar aqui, é uma coisa, assim, fora do normal. Mas, basicamente, não fugindo desse assunto, essa chapa, quando ela é cortada sob essa temperatura alta, ela gera um acabamento chamado da cola PUR. Então, a junção da sua madeira, ela acaba criando como se fosse um plástico em PVC. Então, é exatamente aí que surge a garantia, tá? Aquela questão, né, que a gente sempre diz, né? Produto, aquele fitamentozinho, né, que você tem lá no seu armário, que daqui a 2, 3 anos ele vai estar descolando, né? Então, nós temos aí a questão das ferragens, que hoje em dia, a maioria das lojas, todas as suas ferragens são amortecidas, né? Tem a questão de ter um processo de engenharia, tem um contrato, tá entendendo? Então, assim, hoje, existem empresas que você acompanha o seu contrato desde o momento que você assina até a execução do seu móvel, né? Como se você estivesse comprando, né, numa grande empresa e está acompanhando todo o seu pedido via internet. Então, hoje, a evolução fez isso com as empresas, tá? Vamos à questão de valores que você me perguntou. O que é que acontece? Hoje o marceneiro, ele não consegue comprar o material em grande quantidade, tá? Nós chegamos a comprar carretas, né, dos grandes fornecedores, né, que existem no mercado. Então, isso faz com que a gente tenha um valor, né, mais acessível. Então, realmente, eu já peguei orçamento de clientes que ele disse, Daci, o seu móvel, ele está mais barato, mais em conta, né, do que o próprio marceneiro. Por que isso? E aí eu vou, né, para essa questão. A mão de obra, ela foi diminuída. Então, assim, enquanto eu precisaria de um marceneiro dentro de fábrica, tipo 4, 5 marceneiros para fazer um móvel, eu tenho dentro da fábrica uma pessoa só que opera essa máquina. O que a gente precisa ter, e é o objetivo do programa, é explicar direitinho para que as pessoas não pensem, não, móveis planejados é caro, o barato é o móvel feito lá no meu marceneiro. O lema do programa de hoje é isso, não é desse jeito. Não é dessa forma, né? A minha avó costumava dizer que tudo que é bom custa caro, verdade, né? Mas isso é um ditado que ficou lá atrás, né? Eu acho que hoje a sociedade ela evoluiu ao ponto da gente ter acesso, né, a tudo. Então, eu costumo muito desmembrar isso para o meu cliente, tá? Quando ele diz assim, Daci, o teu móvel ficou mais caro relacionado a outra empresa, ou relacionado a marcenaria. E aí eu falo para ele, eu digo, ó, você tem empresa? Né? Ele diz, não, eu tenho, então vamos lá.
Você sabe quanto é que a gente paga, né? Do ICMS, a gente paga de um Simples Nacional, a gente paga pela sua assistência. Por exemplo, a nossa empresa, ela dá, tá, a garantia, mas você tem uma assistência técnica vitalícia. Eu já tive clientes de ligar para mim e dizer assim, Darcy, desculpa, mas o meu marceneiro fez o meu apartamento, eu liguei para ele vir consertar a porta e já tem 4 meses e ele não apareceu. Né? Então, assim, eu costumo sempre falar isso. É o compromisso, né? De você estar. Então, eu costumo dizer para a minha equipe o seguinte: aqui dentro da empresa, nós não fazemos um cliente para uma venda, nós fizemos um cliente para uma vida. Né? Então, assim, eu tenho casas, eu tenho uma casa na Barra de São Miguel, a cliente é minha cliente há quase 15 anos. Né? Foi uma das minhas primeiras clientes. E o móvel dela está intacto. Tá entendendo? Então, assim, a internet está aí para isso, tá? Nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham em relação a isso e realmente precisamos acabar com esse mito de que o móvel planejado, ele é caro, tá? Ele realmente não é caro. Ele é um investimento, ele não é um gasto, tá? Você está investindo na sua casa, você está investindo no seu bem-estar, né? Então, assim, é na sua segurança. E tem um diferencial também, não só o móvel, mas os acessórios, a presilha. Exatamente, a dobradiça. A corrediça. Vezes, e principalmente quem mora perto de praia. Exatamente. E daqui a 2, 3 anos você vai abrir e chega, ela tá marrom. Né? Não acontece isso. A maresia na nossa cidade, né? A fábrica costuma dizer muito a mim assim, Darcy, o índice de assistência de vocês de ferragem em relação às outras regiões, ele é maior. Eu digo, nós somos uma região litorânea. Né? Então, assim, nós enfatizamos isso para o cliente. Por quê? Porque toda a empresa, ela disponibiliza para você um material, né, prático, né, que é um material com o valor mais acessível, e também nós temos todas as nossas ferragens hoje, a partir da nossa evolução, em inox. Então, assim, tudo isso é apresentado para o cliente na apresentação do projeto dele. Coisa muito boa. Pessoal, estou falando com a diretora da Boa Vista Maceió Móveis Planejados, Daciane de Melo Tenório. Tá vendo aquele café da Carajás? Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Bora, agora teu marido não vai não, porque viciado. Ele come muito. Eu conheço o seu marido de perto. Não, pessoal, vício é só café lá em casa. Bate-papo maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo dos móveis planejados. A gente volta já. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imaginem 1.065 creches do CRIA lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, mais fácil. Imagina 10 chapichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando. Reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de tocar num assunto maravilhoso, móveis planejados. Estou aqui com a diretora Daciane de Melo Tenório, Boa Vista, Maceió, Móveis Planejados. No intervalo, você falou uma coisa muito interessante. Eu digo, vou levar para o pessoal de casa.
que é exatamente a questão da qualidade dos móveis, né? A madeira em si, Isso. né? do MDF e o MDP, me Exatamente, parece, né? exatamente. E aí você tratando desse assunto, eu queria que você explicasse também para o pessoal de casa qual é a diferença. Antigamente o cara ia fazer um móvel lá no marceneiro, dizia, olha, eu quero fazer um móvel, agora perguntava logo, é MDF? É compensado, compensado, né? eu não quero, que não pode ver Isso. água a 1 metro. Exatamente, né? Eu quero, sendo, no caso, o MDF. E agora você fala do MDP. Passa pra gente um raio-x dessas novidades no mercado. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma muito simples, né? Eu sempre explico para o meu cliente dessa forma, que ele faz, Dácia, mas eu fiz o orçamento lá, é 100% MDF, tá? Com a evolução, né, do maquinário, é muito simples explicar a diferença do MDP e do MDF para você. O MDF, vamos dizer que ele seja a madeira, tá? Prensada, de uma forma mais fina, tá? E o MDP, ele é uma madeira mais densa. Tanto é que a gente sempre fala para... Mas não deixa de ser prensado? Também é prensado? Todas Boa, duas, tá? Nós boa. temos chapas de MDP e nós temos a chapa do MDF também. O que é que a evolução do planejado mostrou pra gente? O MDP, ele é partículas grandes de madeira, tá lá no Instagram nosso, eu tenho essa Qual parte o explicando. Instagram de vocês? É Boa Vista Maceió. Então, assim, o MDF, tá? Ele é feito da matéria-prima mais fina, mais refinada, certo? Da madeira, tá? O MDP, ele é feito de partículas mais grossas da própria madeira. O que dá mais o que dá mais resistência, resistência. né? Então, geralmente os clientes diziam a mim, Dácia, o que nós devemos usar, tá? O que é que você aconselha? Então, assim, hoje, eu sempre aconselho para o meu cliente o seguinte, coloca na tua área, área molhada, né, área externa, tenta utilizar o MDP, porque ele vai ser um material que ele é um pouco mais denso, né? Então, assim, o MDF, geralmente, o que é que eu proponho, né, para o MDF? Às vezes você vai fazer lá o quarto do seu filho, tem várias nuvenzinhas, né, arvorezinhas e tal. Quando a gente coloca isso na máquina, que nós vamos fazer esse corte a laser, pelo MDF ser uma matéria mais refinada, a gente consegue passar a lâmina e não ter avaria nenhuma sobre a chapa. Já o MDP, ele não consegue fazer isso, por ser um material mais denso, né? Então, basicamente, é como se você tivesse passando um café, né, com o grão ainda para ser triturado, né? E o café é o pó fino do café que a gente utiliza. Então, assim, hoje, as grandes indústrias, né, a gente viajou há pouco tempo atrás, e se você procurar saber assim, geralmente na internet, a internet hoje está aí para isso, né? É um mundo, um mundo em casa. Por exemplo, aos seus pés, isso, a gente está fazendo a inserção da Boa Vista na região da Flórida, né, Estados Unidos. Então, assim, lá eles já são o contrário, né? Eles têm muito essa cultura do MDP e não do MDF, mas é porque eles se comprometem muito com a questão ambiental, né? Então, assim, poucos são os países que a gente consegue fazer essa inserção, né, do MDF. Então, assim, hoje em dia tem grandes indústrias que elas são 100% MDP. Então, a gente ainda está partindo para esse nicho, estamos dentro dessa evolução exatamente do móvel planejado, né? Para a gente poder desmistificar um pouco, mas a maioria dos clientes já conseguem entender, né, que o MDP ele é um material que ele vai dar mais resistência ao investimento do seu móvel planejado. E aí, falando em resistência, eu preciso também que você passe para a gente as facilidades. Engraçado que antigamente você ia no marceneiro e aí o plano era com o próprio marceneiro. Olha, eu vou lhe dar tanto e o resto em 10 cheques. Exatamente. Fala pra gente, né? Por mais que seja em conta, né, um preço acessível, mas é planejado, não é feito somente aqui em Alagoas. Vem de fora, muitos, eu diria que na sua totalidade vem de fora, que são grandes empresas, né, que abraçaram esse mercado dos móveis. Quais são os grandes planos aí? Por exemplo, a Boa Vista Maceió Móveis Planejados. E agora, até para animar você de casa, quais os planos que você tem, por exemplo, que eu queira fazer os quartos da minha casa? Aí deu, por exemplo, R$20 mil. Certo. É o que via banco. Exatamente, né? Hoje, na verdade, eu acredito que todos os segmentos, né, a gente consegue trabalhar com diversas formas de pagamento, né? Eu costumo dizer sempre ao meu cliente, Maceió é um interior grande, né? Em Maceió todo mundo se conhece, né? Então, assim, falando verdadeiramente aqui para vocês, dificilmente, Neto, a gente faz o uso para um cliente de um boleto bancário ou de um cartão de crédito, né? Os clientes
clientes eles já são tão de casa dentro da Boa Vista que a gente acaba sempre fazendo da melhor forma para ele, né? Mas partindo para as outras empresas e o mercado de planejados, tá? Hoje existe no mercado uma grande facilidade, tá? Dos bancos parceiros das grandes empresas de imóveis planejados. Então, se você tem um apartamento que vai ser entregue daqui a 3 anos, você consegue financiar aí seus móveis em até 36 meses, Caramba, né? É o que a gente chama de venda futura, né? Então, assim, o cliente vai lá, ele faz o orçamento, nossa equipe de arquitetos, né? A gente elabora todo o projeto para ele e a gente diz, ó, isso aqui é uma margem mais ou menos do teu orçamento. Não significa que daqui a 3 anos vai estar no mesmo valor. A gente teve essa mudança de governo agora, né? Para vocês terem noção, a gente teve um aumento relativamente agressivo, né, no ramo de planejados, e acabou que a gente acabou sentindo isso, né, porque são 16 anos que eu tô no ramo, e para mim, que estou há 16 anos, eu senti muito, tá entendendo? Essa diferença do móvel planejado. Então, assim, hoje você consegue fazer de uma forma totalmente acessível o teu móvel, tá? Você pode fazer financiamento com o banco, hoje em dia você tem o tal do Construcard, né, que o banco facilita, né, muito, tá entendendo? Partindo para a parte de construtoras, né? Existem construtoras hoje que ela já entrega o teu apartamento completamente imobiliado. Não, né? e já pegando esse gancho, eu quero só até explicar para o pessoal de casa que gosta de comprar na planta. Né? Exatamente. Eu particularmente, eu sou corretor também de imóveis. E muitos procuram, no caso, Neto, eu quero comprar esse apartamento, agora eu quero que você faça o orçamento dos móveis. Até porque eu estou trazendo, porque é minha parceira, no caso. E aí a gente faz o orçamento e ele coloca dentro do financiamento direto para a construtora algo inesquecível, né, que beneficia já toda a sua cadeia, né, familiar, toda a produção também. Exatamente. Você mexe com todas as vertentes. E isso tem sido uma constante no mercado, né? Não, é uma constante no mercado, né? A Boa Vista Maceió hoje, né? Ela é uma empresa que toda a parceria dela é só voltada para corretores de imóveis e construtoras, né? Antigamente, né, para você fazer um móvel, você dizia assim, eu vou contratar um arquiteto, né? Ele vai elaborar o meu projeto, ele vai deixar tudo da forma como eu quero e em seguida eu vou até uma loja de planejados para poder fazer meu orçamento, né? Então hoje teve essa evolução, né? Antigamente, acho que 2008, 2009, quando eu era projetista, né, de loja de planejados, sempre chegava o projeto já pronto, né, do cliente. Então, hoje, dentro da minha empresa, toda, né, a minha equipe é exatamente de arquitetos, né? Então, a gente consegue fazer isso. Então, assim, vamos desmembrar um pouquinho dessa questão do móvel planejado na planta, né? Você, como corretor, sabe que hoje é muito vantagem, né, para o cliente ele comprar um apartamento na planta, até por valorização imobiliária. Verdade. Né? Então, o que é que a gente faz hoje? A maioria dos nossos clientes hoje da Boa Vista, eles são investidores, né? Para as pessoas, eu converso assim com quem não é do ramo, diz, mas dá a ser engraçado isso, né? Porque quando eu falo, né, gente, 80% dos nossos clientes, eles não estão em Maceió. Né? Eles estão em São Paulo, eles estão em Brasília, eles estão em Minas, exatamente porque o corretor traz ele para a gente. Então, o que é que acontece? Ele já consegue explanar, mais ou menos, como é que vai ficar o apartamento dele pronto. Então, o projeto dele fica guardado, ele já tem uma margem de orçamento, muitas vezes ele já fez uma compra, né, para entrega futura. E só pegando um adendo, ele mora fora, ele não vai ter como vir para aqui para resolver Exatamente, isso, né? Então, assim, qual é o diferencial da nossa empresa hoje em Maceió? Você, corretor, né, passa o seu cliente, né, para a gente, ou você, construtor, e nós desenvolvemos todo esse processo, tá? Desde o recebimento, né? Eu costumo muito dizer para ela, às vezes a gente tem clientes assim, Daci, comprei lá no site, a máquina, a geladeira, como é que eu faço? Faz uma autorização, manda para a construtora e nós é que recebemos e tomamos conta do teu apartamento até a finalização da montagem. Para você, corretor, isso é muito seguro, né? Vocês que têm clientes de fora e que não quer ter essa dor de cabeça, a nossa equipe trabalha exatamente dessa forma. Né? Então, para a gente é uma satisfação. Não tenha dúvida. Conviver com outras culturas, ou conhecer outras pessoas, eu costumo dizer, meu esposo costuma dizer assim, você faz cliente até na fila do pão, realmente. Mas veja só, o mundo corporativo, a gente está na veia. Quem não tiver isso vai ficar para trás. Exatamente. Né? Eu digo sempre que as relações comerciais, né, ela passa
por uma química muito forte que antes não tinha. Então ninguém compra somente o produto, a gente compra as pessoas que cativam a gente e que tiram a gente para dançar e a gente compra o que ela quiser. É desse jeito. Hoje em dia a gente está nesse nicho, né, Neto? A gente fez um treinamento ano passado em São Paulo e uma coisa que ficou muito na minha mente foi o seguinte: as pessoas hoje, elas não compram de empresas, elas compram de pessoas. Verdade. Tá entendendo? Eu digo. A gente entrou tanto no digital e no automático que hoje a relação, né, humanizada com o cliente é uma coisa que está muito em deficiência. Eu tenho um cliente que chega para mim e diz: Daci, eu me sinto em casa aqui. Show. Tá entendendo? Eu tenho uma amiga minha que ela diz: Daci, você precisa sair ela costuma dizer assim, você precisa sair do meio da empresa. Eu digo, no dia que me tirarem do meio da empresa, de um contato com a empresa, eu fecho. Não, tá entendendo? Porque pra mim, tá no sangue, não adianta. Pessoal, querem conhecer a Boa Vista Maceió Móveis Planejados? Vamos mostrar pro pessoal de casa? Sim. Produção, por gentileza, roda um vídeo dessa grande empresa para vocês. Quantos sonhos cabem em uma vida? Sonhamos em viver, construir a nossa própria história, estudar, trabalhar com o que amamos, planejar o futuro, que logo se tornará realidade, construir uma família, ter um lar. E quando menos esperamos, o sonho acontece. Pessoas chegam em nossas vidas, filhos nascem, crescem. A vida se transforma em algo muito maior do que esperávamos. Porque o amor não tem medidas. Sonhos não podem ter limites. E o espaço para viver eles também não. Não importa o tamanho dos seus sonhos. Para todos eles, Boa Vista, na medida dos seus sonhos. Aí está, pessoal, um pouco dessa maravilhosa e com uma credibilidade imensa em todo o Brasil, até porque faz parte de todo o Brasil, não é isso? Exatamente. Nós estamos espalhados, né, pelo país todo. São mais de 60 empresas, né, inicialmente, né, hoje a gente já passou de 200 e agora estamos fazendo a inserção, né, nos Estados Unidos, né. Que coisa boa. Foi uma notícia, assim, que pra gente chegou, era algo que eu já vinha trabalhando há muito tempo, né, e é uma novidade aí pra vocês, né. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Melhor sorvete de Alagoas, Black Beef, vamos lá, brindou, tem que beber, viu? Se fosse café, seria melhor, Ah, né? com certeza. Vamos tomar hoje o é nosso sexta-feira, café. né? Eu quero, em nome, mais uma vez, de todos nós que fazemos aqui o programa da Ciane, agradecer a sua vinda. Eu acho, pessoal de casa, que foi um bate-papo muito bacana. Qual o número do telefone para que as pessoas possam ligar, que estejam realmente interessados nos produtos? Certo. Telefonezinho. É o nosso WhatsApp, tá? Bota é o aí. 9, né? 8181 Produção, por gentileza, aí embaixo. 0300. Olha como é fácil, É amiga. fácil. 9981. 8181 Certo. 0300. Coisa fácil. É fácil. Leve- Ou então pelo Instagram. Eu amo falar com os meus clientes pelo Instagram, tá Ótimo. entendendo? Eu coloco a cara lá, 8 da manhã. Boa Vista Móveis Planejados. @ Boa Vista Maceió. Só isso. Só isso, Mais nada. Boa Vista Maceió. E seja feliz. É isso aí, gente. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça como a Daciane, tudo na casa dela, sem ser com os móveis planejados, claro, que é na Boa Vista, ela compra na Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção que transforma o seu sonho numa grande realidade. Lembrando também que se a sua empresa, esse recado vai para você, empreendedor. Acabamos de ter um programa que falou exatamente sobre o empreendedorismo. Se você está precisando dar uma guinada, uma sacudida na tua empresa, vai no Sebrae. Conselho do seu amigo Neto Alto. O Sebrae tem profissionais qualificados para que você pegue a sua empresa e coloque exatamente na cabeceira da pista e que ele faça realmente ela decolar. Sebrae, aguardando você, a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa Neto Alto, como também o maior portal da Ciane de Comunicação do Estado,
Portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, claro, Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, Carlos Diego e Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, boa semana, tchau pessoal, valeu!